quais foram os pontos que lhe motivou a mudar? Crescimento de carreira? O que foi? Certo. Eu acho que tem a questão da carreira e tem a questão pessoal, né? Porque fazer uma mudança Sim. dessa impacta muito a sua vida pessoal. Eu deixei Uhum. praticamente minha família toda no Brasil. Então, o lado pessoal, a decisão da vida pessoal, tinha mais a ver com o momento político do Brasil, porque tinham muitas coisas acontecendo no Brasil, muitas coisas ruins, na minha opinião. Uhum. E, e aí eu comecei a pensar mais nisso, de sair, se era possível e tal. E o lado profissional também era importante, porque eu sabia que seria uma experiência diferente, e até hoje tem sido uma experiência muito diferente. Trabalhar fora do Brasil, porque eu ia ter contato com pessoas de países que eu nunca fui na vida, eles têm formas de pensar diferentes, né? Eu ia ter que trabalhar muito mais em inglês do que eu trabalhava no Brasil, isso já seria um desafio, uma forma de trabalho muito diferente. Então, foi um pouco dos dois. Eu acho que o lado pessoal, talvez um pouquinho mais, mas tinha sim essa coisa, a experiência profissional também por trás disso, da decisão. Ok. Agora, dicas para quem desenvolvedor angolano ou brasileiro quer se mudar para Portugal, quer conseguir uma vaga, Uhum, né? Algumas dicas. certo. Eu acho que assim, depende muito, talvez, do país que a pessoa queira se mudar. Aqui em Portugal, por exemplo, tem um mercado muito forte de empresas de consultoria, e aí essas empresas de consultoria basicamente quer dizer que elas têm clientes e você trabalha para essas empresas, mas na verdade, às vezes o projeto é para um banco, aí depois o projeto pode mudar para outra coisa. Então, depende, tem muitas formas, na verdade, de empresas de consultoria. E aí, para esse tipo de empresa, talvez as habilidades sejam um pouco diferentes, né, de uma empresa de produto, que é tipo trabalhar em um aplicativo ou em um site só. Então, Sim. depende um pouco também de para onde a pessoa sente que ela se sente mais confortável trabalhando. Se a pessoa gosta de mudar, de repente, de mudar de projetos, não gosta muito de ficar no mesmo projeto por anos e anos, de repente, uma empresa de consultoria vai ser super, super desafiador e legal, porque ela talvez tenha essa possibilidade de trocar de projeto. Se for, se for o contrário, uma empresa de produto já seria melhor. Mas a primeira coisa que eu venho na cabeça sobre se preparar para fora, felizmente ou infelizmente, é o inglês. Eu sei, a gente ouve isso muito e, Sim. e continua sendo verdade, continua sendo no Brasil, não é muita gente que fala inglês. Eu também não falava muito inglês no Brasil, até porque não tinha a necessidade, porque todo mundo no país falava português e as empresas falavam português, os clientes falavam português, não Sim. tinha por que falar outra língua. Então, tem essa dificuldade mesmo, talvez, não sei como é em Angola, mas de repente também é a mesma coisa de não Sim. ter tanta oportunidade de falar inglês. Nesses casos, eu acho que ajudaria, primeiro, pegar um vocabulário com aplicativos, né? Aplicativos até gratuitos, tipo o Duolingo, que você instala e é tipo um jogo que você vai aprendendo. Se fosse possível, usar essas ferramentas, mas aí já são mais pagas para conseguir entrar nelas e conversar, tentar conversar com alguém, né? Se a pessoa sentir um pouco confortável com isso também, porque depende Sim. dos níveis de inglês. Mas é uma boa, tipo, ou fazer aulas, ou é, tem aplicativo que você só entra e conversa com a pessoa por uma hora, em inglês, e qualquer pessoa. Também funcionaria. Se a pessoa ainda não está confortável com conversar, de repente tentar aqueles métodos de
ouvir música e depois ler a letra da música, tentar ver as coisas com legenda e por aí vai. Mas o inglês não tem possibilidade de investir em inglês e não valer a pena, assim, tipo, vai valer a pena. Não tem outra hipótese. Porque mesmo que a pessoa continue no Brasil e trabalhe do Brasil ou em Angola, hoje em dia tem um remoto, a pessoa pode trabalhar remoto para Sim, fora. Hoje em dia, por mais que seja empresa local, você vai ler uma documentação, tem muito conteúdo, né? Muitas palestras que vão para o YouTube de graça, só que essas palestras estão em inglês. Então, de qualquer maneira, ajuda muito. Depois disso, é tentar entender mesmo eu prefiro para sair do país e para um outro país, eu prefiro e eu faria, eu fiz e eu continuaria fazendo isso se eu precisasse mudar, focar numa linguagem principal, ao invés de ser muito generalista, eu acho que para mudar de um país para o outro, talvez ser um pouquinho mais focado em uma linguagem, tipo, olha, eu fiz essa minha carreira aqui em Java, eu trabalhei 3, 4 anos em Java, no banco, né, fiz testes, trabalhei com esse framework, criar uma experiência nessa linguagem e aí buscar vagas de fora que casam com essa experiência também, porque eu já conversei com pessoas que trabalharam por 4 anos, 6 anos, 8 anos com Java, mas na hora de procurar uma vaga para fora, estavam procurando uma vaga para fora em, não sei, C Sharp, ou C Sharp talvez, enfim, não seja um bom exemplo, em Python, que seja. A pessoa pode fazer isso? Ela pode fazer isso, mas eu acho que ela tira muito mais proveito se ela pegar essa bagagem dela toda que ela tem em Java e aplicar para uma vaga de Java, porque aí eu acho que as chances são muito mais altas. Então, querendo ou não, foi o que eu fiz em PHP, sem nem pensar muito, até porque, né, eu não escolhi a vaga, né, aquela coisa toda, mas era uma vaga de PHP. Eu já trabalhava com PHP há muito tempo, então a primeira impressão que eles tiveram é, ok, o Claudson trabalhou com PHP por muito tempo. Vamos ver como ele vai se sair nas entrevistas, nos testes, ainda tem que fazer tudo isso, mas pelo menos parece que ele é uma boa pessoa para essa vaga. Então, talvez minhas duas dicas sejam essa, investir no inglês como der, tipo, e também dependendo do nível, né? Não tentar pular muitos níveis, ver onde você está. E a segunda é tentar encontrar qual que é a tecnologia que você quer trabalhar para continuar nela e criar uma maturidade, uma bagagem, e depois usar essa bagagem para aplicar numa vaga parecida, porque aí as chances são maiores. oh, boa. Aproveitando o gancho aqui do inglês, né? Uhum, Eu uso uma plataforma que chama-se Preply para aprendizado de inglês, onde tu tens aulas com professores nativos. legal. E para quem está do outro lado e quer aproveitar essa oportunidade, vou deixar um link na descrição, estou aproveitar fazendo a minha publicidade. Boa, boa, Vou boa. deixar um link Gostei. na descrição e podem se inscrever na plataforma. A primeira aula, caso não gostarem, eles reembolsam o dinheiro. Legal. E depois pegas um bucket, meio que um pacote, e vai fazendo as tuas aulas. Tem professores nativos que podem te ajudar.